Josué capítulo 9. Hoje nós vamos cobrir o capítulo 9 e 10. Mas para começar, a gente vai ler o capítulo 9 todo. Depois eu posso ler os títulos aqui na minha Bíblia, pode estar um pouco diferente de vocês, do capítulo 10, para nós vermos um resumo também. E aqui, como eu falei para vocês, irmãos, os gibeonitas, que era um dos 17 povos ou nações ali em Canaã que seriam conquistados, eles enganam Israel e acabam sendo incorporados no meio do povo de Deus através de um pacto. E depois do capítulo 10 acontecem ali algumas batalhas, algumas guerras, e esses dois capítulos são extremamente desafiadores para nós entendermos, porque o narrador ele não se posiciona de forma explícita. Então nós vamos precisar dar uma leitura mais cerrada aqui no texto, para nós compreendermos qual a intenção aqui de Deus e como isso se aplica às nossas vidas. Todos acharam? Josué, sexto livro das Escrituras, capítulo 9. Após a leitura dessa palavra do Senhor, e todos que respondam com amém, nós vamos orar mais uma vez. Josué 9. E sucedeu que todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus souberam disso, e de comum acordo ajuntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia e mandaram representantes, levando sacos velhos sobre jumentos, recipientes de vinho de couros velhos, rasgados e costurados, e traziam sandálias velhas e remendadas nos pés. Trajavam roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué ao acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, façam uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam àqueles heveus: bem pode ser que habiteis perto de nós, como faremos uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos seus servos. Ao que lhe perguntou Josué: quem sois vós e de onde vocês estão vindo? Eles responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram: ajuntai provisão para o caminho, e ide ao encontro deles e dize-lhes: nós somos os vossos servos, fazei agora uma aliança conosco. Este nosso pão, no dia em que saímos para vir ao vosso encontro, nós o pegamos quente em casa para nossa provisão, e agora aqui já está seco e duro. Esse recipiente de couro que enchemos de vinho eram novos, e aqui estão já rasgados, e esta roupa nossa e as nossas sandálias já envelheceram em razão do caminho tão longo. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram provisão ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo-lhe poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhe prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que moravam perto deles. Então os israelitas partiram e ao terceiro dia chegaram à cidade deles, que era Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a comunidade passou a criticar os seus líderes. Mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Teremos de fazer assim com eles, poupando-lhes a vida, para que a ira não venha sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os líderes ainda disseram: vamos deixá-los viver. Então eles tornaram lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes disseram. Então Josué os chamou e lhes disse: por que nos enganaste, dizendo: moramos muito distante de vós, sendo que vocês viviam perto de nós? Agora sois malditos entre vós, nunca deixará de haver escravos, lenhadores
e tiradores de água para com a casa do meu Deus. Em resposta a Josué, eles disseram: como foi detalhadamente contado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vós. Tememos pelas nossas vidas por causa de vós, então fizemos assim. Agora estamos em tuas mãos, faça conosco aquilo que te parecer bom e justo. Assim Josué fez conforme dissera e impediu que os israelitas os matassem. Mas naquele dia Josué lhes fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje, e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse. Essa é a palavra do Senhor. Só os títulos do capítulo 10: Gibeão é sitiada por 5 reis. Verso 6, Josué socorre Gibeão. Verso 12, o sol e a lua pararam no céu. Verso 16, Josué prende e mata os 5 reis. E lá no verso 28, Josué vence ainda outros 7 reis. Amém? Vamos orar? Seu momento de oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus bendito, estamos diante da sua santa, preciosa, viva e eficaz palavra. Rogamos que o seu Espírito fale poderosamente conosco, com cada um de nós individualmente e com todos nós como tua igreja. Que o Senhor venha a corrigir nossas visões erradas, que o Senhor venha a perdoar nossos pecados e nos fazer mais e mais semelhantes a Jesus e servos do Senhor e uns dos outros. Pedimos que o seu Espírito esclareça e ilumine nossa mente, para que possamos entender a sua palavra. Santifique nossas afeições, para que possamos amá-la, e nos dê o seu poder, ó Deus Espírito, para que possamos não apenas ouvir e entender, mas praticar e viver a sua palavra. Tudo isso para o nosso bem, que é sermos parecidos com Jesus, e para a sua glória, que está em Senhor exaltar a si mesmo, e aí está a nossa alegria, a nossa satisfação e o nosso tudo em todos. Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, para nós entendermos essa passagem, nós vamos precisar lembrar de 2 eventos importantíssimos que nós vimos até agora nesses primeiros 8 capítulos de Josué, e também lembrarmos alguns textos lá de Moisés, porque todo o livro de Josué, ele pressupõe que os leitores saibam de cor, ou pelo menos saibam muito bem a lei de Moisés, porque tudo que estão fazendo, eles estão tentando se basear e se fundamentar e obedecer a Bíblia que eles já tinham, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros que Deus revelou e Moisés escreveu. Irmãos, 2 momentos muito cruciais em Josué até aqui. O primeiro deles é Raabe. Vocês lembram de Raabe? Nós já pregamos sobre ela, uma personagem bem conhecida. Quando eles iam, os espias foram para Jericó para verem lá como que era, para eles armarem alguma estratégia para eles vencerem. Raabe, ela acabou salvando e escondendo ali 2 espias. Então, pela primeira vez aqui no livro de Josué, nós temos o que? Uma mulher fora de Israel sendo incorporada no povo de Deus. O texto lá depois, lá de Josué, ele vai dizer que Raabe, ela vivia entre os israelitas. E essa frase, viver entre os israelitas, ou no meio do povo de Israel, ela se repete muito no livro de Josué. Ou seja, o foco de Josué é mostrar quem está dentro e quem não está do povo de Deus. O livro de Josué fala, por exemplo, que Deus está, essa expressão, entre ou no meio dos israelitas. Ele vai dizer que os líderes, ao instruir ali o povo de Deus em Josué capítulo 1, estavam no meio do povo de Deus, no meio de Israel, para lhes comunicar. E Raabe, então, quando ela é salva por fazer aquele ato de fé no Deus de Israel que libertou o seu povo do Egito, ela é salva e ela não vai viver em outro lugar, ela é incorporada no povo de Deus. E isso começa a cumprir a promessa de Deus para Abraão. O que Deus falou para Abraão? Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, o descendente de Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, as 12 tribos de Israel, é através desse povo escolhido por Deus, que Deus expandiria o seu reino e a sua bênção para todos os povos que se incorporassem em Israel. E Raabe é um grande exemplo, uma meretriz,
uma mulher que vivia ali em pecado, ela, ao ouvir a notícia de que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, Yahvé, libertou eles do Egito e deu a terra de Canaã como herança para Israel, esse Deus estava vindo destruir Jericó. Jericó merecia perecer, era uma cidade completamente tomada de pecado, era justo Deus destruir ali Jericó, e ela portanto foi salva junto com a sua família, por crer em Yahweh, o Deus da aliança, o Deus de Israel, e por ser incorporada ao povo de Deus. Ela casou, na verdade, ali com um judeu. Depois, Raabe, alguém de fora, é incorporada dentro da comunidade. O próximo evento importante é Acã. Então, na próxima cidade depois de Jericó, quando eles vão conquistar Ai, Acã, ele pega o que não deveria, ele pega ali despojos de guerra e acaba sendo amaldiçoado por Deus, e acaba sendo punido com morte, ele e toda a sua família. Então a gente tem no mesmo começo do livro de Josué, dois movimentos opostos: uma estrangeira, pagã, idólatra e pecadora, uma meretriz, dada ao pecado da prostituição, é redimida e incorporada na comunidade de Israel. Enquanto um israelita de verdade, genuíno, de sangue puro, Acã, ele é um de fora, e ele é colocado de fora da comunidade e apedrejado. Isso mostra a dinâmica do povo de Deus. Nem todo mundo que está dentro do povo de Deus, nem todo mundo que se identifica com o povo de Deus é de fato um israelita. E quem está fora é salvo ao ser incorporado no povo de Deus. E aqui os gibeonitas, esse povo aqui, os gibeonitas, aqui do capítulo 9, eles têm muitos paralelos textuais com Raabe e um pouco com Acã também, porque eles são ambíguos. É uma passagem difícil de entender, como eu falei para vocês, porque o narrador, ele não vai se posicionar, olha, ele vai simplesmente narrar os fatos e deixar que o leitor, ao ser bem informado com o todo da Bíblia, julgue se o que ele fez foi certo, foi errado, ou até mesmo neutro. A gente lê o texto aqui. O que os gibeonitas fizeram? Eles ouviram que Israel estava vindo conquistar Canaã, né? Tinha mais ou menos ali, como eu falei para vocês, 17 nações compondo ali Canaã, e Gibeão era uma delas. Eles tinham ali algumas cidades. Ao ouvirem isso, eles armaram um enganamento, né? Eles armaram ali uma cena digna de Globo de Ouro, digna de Oscar, por todo o teatro que eles fizeram. É uma coisa impressionante, né? A roupa toda rasgada e velha, sapatos velhos, vinho velho, pão seco. Para quê? Para falar: olha, nós estamos vindo de longe, tenham misericórdia de nós somos seus servos, façam uma aliança conosco. Eles não queriam morrer. Então, por um lado, eles têm muito a ver com Raabe, porque Raabe, ela ouve o que Deus fez, os gibeonitas ouvem o que Deus fez, ou seja, libertou Israel do Egito, está vindo para conquistar Canaã. Ambos creem nisso, porque eles podem falar: isso aí é uma besteira, Israel, isso é mentira, isso é mito, folclore, conversa do povo. Não, eles creem nisso, e eles fazem um juramento. Depois eles fazem juramento ao Senhor, igual Raabe fez lá para guardar a vida ali dos espias. Mas a confissão de Raabe, ela é muito mais forte, ela é muito mais genuína, ela é muito mais emocionante, né? Porque ela está ali confessando a risco de perder a sua vida, porque se o rei ali de Jericó soubesse, ele mataria ela e sua família. Então ela tem muito mais coragem e fé do que qualquer um aqui no livro de Josué. Os gibeonitas, eles já confessam que eles estavam com medo de perder a vida. Raabe: posso morrer, não tem problema. Os gibeonitas: olha, a gente ficou com medo. E olha só o que o capítulo 10 fala desse povo. Virem a página comigo aí no capítulo 10, verso 2. Josué 10, 2 fala assim: olha, e teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, sendo ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então os gibeonitas, eles não são um bando de camponeses numa cidadezinha pequena com medo de uma multidão que é o povo de Israel. Não, eles são um povo grande em Canaã, eles são um povo forte em Canaã. Está falando aqui que as suas cidades eram como as cidades de reis.
Ou seja, eles eram muito prósperos, eles eram assim, quase como o povo mais importante ali, junto com Jericó, que era uma cidade com uma muralha, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ai, que eles conquistaram, era também uma cidade gigantesca, era um povo gigantesco também. Gibeão era ainda maior do que Ai. E aqui, usando um exagero retórico, praticamente todos os seus homens eram guerreiros. Ou seja, se Gibeão cai, o resto não tem a menor chance. O povo mais bruto, mais guerreiro, todos os seus homens vão para a guerra, valentes, diante de Israel, tremem de medo. Eles preferem fazer um teatro ali para conquistarem ali o favor de Israel, do que peitar Israel de frente. Então, por um lado, Gibeão fez algumas coisas que nós julgamos moralmente erradas. Vejam, o texto não julga moralmente errado. O texto não fala assim, olha, eles enganaram e portanto pecaram contra o Senhor. Mas isso fica implícito, isso fica subjacente à ética bíblica mais geral. Por outro lado, Israel também peca. Aqui no capítulo 9, lá no verso 14, fala que eles não pediram conselho ao Senhor, eles não oraram. Então eles oraram aquela situação, não aprenderam com os erros do passado, porque aqui em Josué eles já tiveram uma situação de vamos fazer isso, vamos conquistar Ai, sem orar, e perderam, né? E aqui estão cometendo o mesmo pecado de novo, não orar ao Senhor. Aí eles fazem um voto, uma promessa ali apressada. Depois de 3 dias eles descobrem toda a trama dos gibeonitas e falam, olha, Israel fica revoltado contra os líderes ali, vocês fizeram coisa errada, como que é possível, vamos matar esse pessoal. Eles falam, olha, a gente fez uma aliança com eles, a gente não pode voltar atrás da nossa palavra, a gente precisa cumprir. Eles acabam sendo incorporados em Israel e viram lenhadores e tiradores de água ali no povo de Deus. Então está todo mundo errado aqui, né? E o irônico, irmãos, se vocês perceberem quem que são esses gibeonitas, eles são descendentes eles são heveus ou evitas, né? Esse povo heveu, um dos descendentes deles séculos atrás aparece lá em Gênesis 34. O heveu acaba estrupando ou violentando Diná, a filha de Israel. Vocês lembram disso? Aí ele se apaixona pela moça, ele quer casar. O pai dele, que era o rei ali de Siquém, ele fala, olha, vamos casar aqui. Ele junta lá com Jacó, vamos casar meu filho com a sua filha. Ele está apaixonado por ela. E aí 2 filhos de Jacó, né, Levi e Simeão, falou, ok, circuncidem o povo todo aí para vocês, para a gente ficar mais ou menos igual aí. Circuncidou, os homens todos ali de molho, passaram a fio de espada. Ou seja, Israel, na figura de Levi e Simeão, enganou os heveus. E aqui agora, de forma irônica, os heveus enganam os israelitas. É dizer muito do texto, mas parece que eles são muito próximos, né, um do outro. A história deles se cruzam nessa trama de enganação, de astúcia, né? E por que eles fizeram isso? Por que os heveus aqui, os gibeonitas, eles fingiram que ele era de um país de longe? Irmãos, isso é surpreendente, porque existe uma lei de Moisés, lá em Deuteronômio 20, versículo 15 ao 20, que vai dizer o seguinte, olha, Deus falando para os israelitas uma lei, um mandamento. Ele vai dizer, olha, todos os povos dentro dos limites de Canaã, vocês vão ter que matar, vocês vão ter que destruir, guerrear, vencer e destruí-los, para que não fiquem pagãos no meio de vocês caiam em idolatria. E é justo, porque Deus está esperando desde Abraão o pecado deles encher a medida plena, e eles estão pecando contra o Senhor, e é justo então eles serem mortos por Deus. Só que Deus fala assim, olha, fora dos limites de Canaã, fora dos limites da terra prometida, qualquer povo que de boa vontade quiser fazer um pacto com vocês podem fazer uma aliança com eles, desde que eles guardem a minha lei e vivam no vosso meio. É quase como se os gibeonitas tivessem uma cópia de Deuteronômio com eles, mas eles não tinham. O que é isso? A graça de Deus na vida deles. Eles tiveram esse insight de que, ok, eles vão matar todos os cananitas aqui, vão matar todo mundo.
vamos ser um de fora, a gente não pertence a esse povo aqui, a gente não quer pertencer a Canaã, a gente se precisar fingir, a gente finge, vamos ser povo lá de longe, porque se a gente for um povo de longe, quem sabe eles têm misericórdia de nós. Ou seja, eles estão fazendo tudo possível para serem incorporados em Israel, por mais que isso envolva eles usarem de astúcia e desse teatro que eles fazem aqui para enganar Israel. Então, se a gente juntar todas as evidências e colocar na balança pontos negativos e pontos positivos, nós vamos ver no texto, eu vou mostrar outras coisas para vocês também, que é algo positivo os gibeonitas acabarem sendo incorporados a Israel. Vejam comigo, por exemplo, capítulo 9, que nós já lemos. E nesse capítulo todo, eles sempre se identificam como servos, escravos de Israel. E lá no verso 8 e 9, ele diz assim, ó: então eles disseram a Josué: nós somos os teus servos, um bando de pessoas ricas, de cidades de reis, de guerreiros. Eles chegam humildes e dizem: nós somos os teus servos. Aos que ele perguntou Josué: quem sois vós e de onde estáis vindo? Verso 9, eles responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do que? Do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos da sua fama e tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez a mais de 2 reis ali enquanto estavam no deserto. O que está acontecendo aqui é um cumprimento da teologia missional do Êxodo. A gente já teve uma série de mensagens em todo o livro do Êxodo, e Êxodo tem um coração missionário. Deus está libertando Israel do Egito para Israel ser luz para as nações. E o refrão que perpassa todo o livro do Êxodo é: eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou libertar Israel, punir os egípcios, conduzir meu povo pelo deserto, com o propósito de que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Essa é a frase do livro do Êxodo. Eles estão praticamente citando o Êxodo aqui. Yahvé fala: para que a minha fama, para que a minha glória seja anunciada por todos os cantos. E isso se cumpre na vida dos gibeonitas. E nós ouvimos a glória de Yahvé, nós ouvimos o que ele fez, e foi por causa disso que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Então, por mais que eles estavam com medo da morte, que é comum a todo ser humano, a motivação aqui é por causa do nome de Yahvé. E se a gente pensar, bom, Israel não orou. Se eles tivessem orado, nós teríamos 2 possibilidades. Primeiro, Deus falaria: não, pode passar fio de espada a todos os gibeonitas, o que seria justo e bom da parte de Deus. Afinal de contas, eles são pecadores, pagãos, estão ali enganando Israel. Ou Deus poderia abrir a exceção para os gibeonitas. Ou seja, Deus poderia falar para José: olha, eles se humilharam, eles estão vindo aqui para ser seus servos, ok, vocês podem dar a bênção e fazer uma aliança com eles, desde que eles sejam incorporados e sigam aos meus mandamentos. E muito provavelmente é isso que Deus faria. Porque no capítulo 11 de Josué, depois do capítulo 10, Deus fala que Josué fez tudo o que Deus ordenou para ele. Ou seja, Josué fez toda a vontade de Deus, sabendo ou não, conscientemente ou não. Josué, ele poderia, já que não tinha orado mesmo, vamos matar os gibeonitas aqui, para obedecer a lei pétrea lá de Deuteronômio 20. Josué usa de misericórdia, e esse usar de misericórdia resulta nessa aprovação de Deus, dizendo que os gibeonitas, Josué fez tudo que era agradável, ele cumpriu toda a vontade do Senhor, apesar dos seus trancos e barrancos. E uma outra coisa ainda mais que pesa na balança a favor dos gibeonitas é o seguinte: lá na lei de Moisés e aqui em Josué, Deus está falando que os povos cananeus ali da terra prometida, Deus ele endureceria o coração deles, para que eles continuem a pecar contra Deus, e Deus usar os israelitas para levar juízo e julgamento sobre eles. Então os outros povos, Jericó, Ai, os outros reis que estão aqui a serem conquistados, eles estão
endurecidos pelo seu próprio pecado, e Deus está endurecendo ainda mais o coração deles, como uma ação judicial punitiva com eles. Eles têm o que eles querem, dureza de coração, e mesmo ouvindo a mesma mensagem que Raabe e os gibeonitas, Deus libertou Israel do Egito, eles não estão crendo, a gente vai lutar contra esse povo e vencer. Deus está fazendo isso com esses povos. Deus está endurecendo esses corações que já são duros por si mesmo. Não é o caso dos gibeonitas. Se os gibeonitas fossem para ser destruídos, Deus simplesmente deixaria eles continuar no pecado deles, endureceria ainda mais o coração deles como um julgamento, e eles seriam como todos os outros povos. Vamos derrotar Israel e acabar com eles, e eles acabariam morrendo. Os gibeonitas acabariam sendo destruídos. O que eles fazem? Queremos fazer parte de Israel como seus servos. O que é isso? Graça de Deus no coração deles. Graça de Deus. Sem essa graça que está pressuposta aqui no livro de Josué, os gibeonitas nunca fariam uma coisa dessa. Um povo orgulhoso desse, com cidades de realeza, com todos os seus homens guerreiros, nunca eles iam se submeter a um povinho que era escravo do Egito. Saíram do Egito por alguma eventualidade, a gente vai acabar com eles. Não, a graça de Deus trabalhou no coração dos gibeonitas, apesar dos pecados dos gibeonitas, apesar dos pecados de Israel. Deus, no fim das contas, acaba salvando os gibeonitas ao eles serem incorporados aqui no povo de Deus. Voltando aqui a nossa atenção para o texto, o capítulo 9, ele começa descrevendo agora vários reis se juntando contra o povo de Deus. Até aqui foram cidades isoladas, Jericó, Ai, cidades isoladas. Agora a coisa vai começar a apertar. Agora os reis estão vendo que ninguém está parando Israel, eles vão começar a se juntar todos eles, fazendo uma aliança iníqua entre eles, para eles vencerem Israel. A gente sabe depois do capítulo 10 que eles vão ser todos derrotados, e no final do capítulo 10, toda a região sul de Canaã, até a metade do território mais ou menos, pertence agora a Israel. E aqui no verso 2 do Josué 9, diz assim: e de comum acordo, ajuntaram-se para batalhar contra Josué e contra Israel. Então eles fizeram esse comum acordo, e aí os gibeonitas não queriam fazer parte desse acordo. O verso 3 começa com mas, contrapondo esses reis, os gibeonitas, eles querem se identificar com Israel. E aí nós temos mais um evento aqui. Quando eles são incorporados em Israel, eles fazem uma aliança de paz com Israel. Eles fazem um tratado de vassalo e suzerano, de escravos e senhores. Os gibeonitas falam: nós somos seus escravos, seus servos, façam conosco o que vocês acharem melhor. E os israelitas então se tornam senhores deste povo guerreiro aqui. Eles fazem um tratado, eles fazem um pacto para estabelecer essa aliança inquebrável desse povo com os israelitas. A palavra que é usada aqui em Josué capítulo 9 para essa aliança, para esse juramento, é a mesma para descrever Gênesis 27, quando Isaac, já velhinho, vai para dar a benção definitiva para o seu primogênito Esaú. Jacó, de novo, mesma coisa, engana Esaú, igual os gibeonitas enganaram Israel, ok? Ele engana Esaú e acaba tomando a bênção da primogenitura sobre o seu pai, porque Esaú vendeu ela por um prato de lentilha. Quando Esaú, chorando, chega diante de Isaac e fala assim: pai, você já abençoou Jacó, ele me enganou o Senhor, fez aqui uma pele aqui para o senhor achar que sou eu, não tem nenhuma bênção para mim. Jacó fala: não, meu filho, não tem nenhuma bênção para você. Jacó veio e levou todas as bênçãos. E Esaú, como se fosse um brasileiro, ele quer dar um jeitinho, né? Ele fala: pai, nenhuma mesmo. E Jacó fala: não. Isso mostra a natureza fundamental e importantíssima das nossas palavras.
Jacó falou, não, Isaac me enganou, né? Isaac falou, Jacó me enganou, vou desfazer o que eu fiz aqui, eu vou dar bênção para Esaú. Não, o que eu falei está falado. Josué aqui, a gente fez um tratado com eles, um pacto com eles, a gente descobriu que eles estão enganando a nós, não importa, a nossa palavra está dada. Então, o que o povo do começo do mundo até o século XIX dava de importância para a palavra, a modernidade agora, ela relativiza a palavra. Então as palavras hoje, elas são apenas um jogo de comunicação. Isso começa com um alemão chamado Wittgenstein, no final do século XIX, que vai dizer que linguagem é apenas esse jogo de palavras. Não tem nada inerentemente significativo nisso, a gente está apenas jogando palavras. E aí um maluco do século passado chamado Michel Foucault, francês, vai dizer, olha, não é apenas um jogo de palavras, mas o que a gente fala é sempre, inevitavelmente, um jogo de poder. Então tudo que alguém fala para outra pessoa é apenas uma manipulação para aquela pessoa exercer poder sobre o outro e ter aquilo que ela quer. Por mais que isso seja verdade para muitas pessoas, a nossa palavra não é apenas um joguinho de palavras, e o que a gente fala não pode ser um jogo de poder apenas, é um jogo de amor. As nossas palavras, elas carregam significado eterno, ao ponto de Jesus falar, olha, o que uma pessoa falar na sua vida, ela vai dar conta de cada palavra no dia do julgamento final. Então não é apenas uma vociferação, uma coisa sonora, apenas uma polifonia aqui, que eu estou falando e vocês estão ouvindo e as palavras estão caindo no chão. Não, são palavras de peso e significado eternos. Josué sabia disso, os líderes de Israel sabiam disso. Israel estava querendo também dar um jeitinho ali. Não importa que a gente falou isso, eles nos enganaram. Josué fala, não, nossa palavra foi falada, o tratado foi assinado verbalmente falando, agora a nossa palavra, ela tem peso importante e irrevogável. Então Josué capítulo 9 está nos ensinando da importância de fazer parte de Israel e das nossas palavras de tratado dentro da comunidade de Israel. Claro que isso aplica a toda a palavra que a gente fala, mas ao voto de pertencimento ao povo de Deus não pode ser levado a banho-maria. Tanto do lado de Josué, de Israel, quanto do lado dos gibeonitas, o que eles falaram está falado. Nós somos seus servos. Gibeão não quis depois não ser servo. Josué fala, olha, no final das contas vocês pecaram contra Deus, que vocês mentiram, então vocês têm uma maldição sobre vocês de alguma forma, vocês têm uma punição sobre vocês por causa dessa situação de enganação toda aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão ser cortadores de lenha, vocês vão pegar água para o povo de Deus. O que Gibeão fala? Amém. A gente faz isso com a maior alegria. Nenhum dos dois lados tentou quebrar o voto de pertencimento e de função de cada um ali no povo de Deus. Isso nos ensina uma coisa fundamental e gigantesca para a nossa vivência cristã. Isso nos ensina, primeiro, não há salvação fora de Israel. É a mesma coisa que dizer não há salvação fora da igreja. É uma frase de Cipriano de Cartago, lá do século IV, um dos pais da igreja. E quando ele fala isso, todos os reformadores, Calvino, Lutero, vão repetir Cipriano. Eles não estão dizendo que a igreja salva, eles estão dizendo que todo mundo que é salvo é necessariamente incorporado no povo de Deus. E esse povo de Deus não é 2, não é 3, não é 500 mil diferentes, não, é um só. E esse povo se chama Israel.
O que acontece com Jesus é que Israel, ele é expandido para todo mundo que crê nele, mas Deus não tem Israel no Antigo Testamento, é um povo, terminou aqui com Jesus, não tem nada a ver mais com Israel, agora a igreja é um outro povo, e depois quando Jesus voltar, Israel volta como de novo, como se Deus tivesse dois povos, Israel e os gentios. Essa teologia foi inventada no século XIX por um anglicano chamado John Darby, se chama dispensacionalismo. Não, Deus tem um povo. O que acontece com Jesus é exatamente o que acontece com os gibeonitas. Nós, pagãos, deixa eu ver aqui, tem algum judeu aqui? Judeu mesmo? Né? Não, todo mundo aqui é pagão, todo mundo aqui é gibeonita. O que acontece quando a gente crê em Jesus? Nós somos incorporados em Israel, e agora nós somos parte em Israel de Deus. Agora, uma vez que nós estamos dentro da comunidade, os nossos votos precisam ser levados a sério. Nosso pacto de membresia precisa ser levado a sério. Então, a membresia numa igreja, presta bem atenção, não é como a membresia de um clube. Esse ano, com a graça de Deus, a nossa família se afiliou a um clube, né? Achou um preço bem baratinho, muitos benefícios ali para a nossa família, para as crianças. Ok, se acontecer alguma coisa que eu não gosto lá no clube, qualquer coisa, eu paro de pagar mensalidade, cancelo a minha inscrição, acabou. Eu não tenho mais nenhuma obrigação além disso com aquele clube. Igreja não é clube. Você vai tratar a igreja como clube quando o quê? Eu não gostei de uma coisa que aconteceu na igreja, eu não gostei do que o fulano lá falou para mim, não me agradou tal coisa, vou para outra igreja, vou sair da igreja, não quero mais fazer parte dessa igreja. Você está tratando Israel como um clube, e você não faz a menor ideia então do que é ser cristão e fazer parte da comunidade de Deus de forma madura, séria e consistente. Aconteceu alguma coisa lá, o meu grupo é ruim de discipulado, sei lá, inventa qualquer desculpa na sua cabeça, e você fala, não vou mais ser membro dessa igreja. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser disciplinado, e a próxima igreja, você vai com essa disciplina, e essa igreja vai comunicar, olha, essa pessoa, ela está saindo aqui de forma indevida, sem um motivo legítimo, porque quando essa pessoa sai daqui de forma ilegítima e vai para outra igreja, ela vai dar trabalho na outra igreja também, porque ela tem essa mentalidade ímpia de clube. Membresia da igreja é mais parecido com um casamento. Quando a sua esposa, seu marido faz uma coisa que você não gosta, quando vocês brigam, quando vocês discutem, não gostei do que minha esposa fez, não gostei do que o marido falou, não gostei do jeito que ele falou, eu quero que ele mude isso, aqui, vocês não vão divorciar no outro dia, a não ser que você seja um ímpio, né? Não, você vai lutar por aquele casamento, você vai mudar o que precisa ser mudado em você, você vai orar e acompanhar o seu cônjuge para ele ser mudado a palavra de Deus, mas você vai lutar por aquele casamento. É a mesmíssima coisa com a igreja. Quando vocês decidem fazer parte, ser membros dessa igreja aqui, ou qualquer outra igreja cristã, vocês estão fazendo um pacto de casamento com aquela igreja, e Deus livre vocês de quebrar esse pacto por qualquer coisa, a não ser adultério espiritual, a não ser que alguém que esteja pregando aqui adultere a palavra de Deus. Aí ok, eu tenho um motivo legítimo, aquela igreja não está pregando a palavra de Deus, eu sou cristão, minha alma precisa ser alimentada, eu vou sair então procurar uma igreja que está me alimentando com a palavra de Deus. Terceiro lugar, em primeiro lugar, então a importância de nós sermos incorporados a Israel, a importância da palavra. Capítulo 10 todinho é a importância da guerra. Importância da guerra. O que acontece é que vários reis se juntam contra Gibeão, eles ficam indignados porque Gibeão fez um pacto com Israel, e eles se juntam. O que Israel faz? Eles defendem os gibeonitas como um dos seus, porque agora eles são incorporados a Israel, e eles vencem.
Verso 6 fala que Josué socorre Gibeão, ao ponto de que, olha só, Deus está tão a favor de Gibeão agora, que moveu todo Israel para lutar por eles e vencer. E não somente isso, ele moveu toda a criação para defender os gibeonitas e os israelitas, que agora são uma coisa só. O que acontece no verso 12 ao 14? Vamos ler, que essa passagem é belíssima. Ela fala assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos israelitas, na presença de Israel. E ele disse: sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Verso 13: o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Então esse livro de Jazar e outros livros que aparecem aqui no Antigo Testamento são coletâneas de acontecimentos que Israel foi vivendo, e alguém foi ali anotando, até que o autor aqui de Josué, e qualquer outro autor bíblico, pega essa coletânea e vai ali, inspirado pelo Espírito, constituir o seu livro. Então, quando o sol e a lua pararam, ou seja, a terra, por que fala que o sol e a lua parou? Porque a descrição bíblica não é uma descrição científica, técnica, formal, mas é uma descrição experimental. Portanto, ela não é contraditória com a ciência. Quando eles veem, eu estou vendo o sol parado aqui, já era para ter se posto. Então, descritivelmente, é o que a gente fala: o sol se pôs, o sol nasceu. Não é o sol que está nascendo, A gente sabe que a terra é que está girando, mas é uma linguagem informal, popular, cotidiana. Essa é a linguagem da Bíblia, escrita para pessoas simples, por todos os tempos do povo de Deus. O sol parou, está detido no céu, a lua está detida também. Ou seja, Deus, ou ele parou a terra, ou ele fez ela ir muito mais lentamente, o que é mais provável. Para quê? Para Israel perseguir os seus inimigos e os matar. Vocês percebem que quando Deus cria o universo lá em Gênesis, Ele cria para Adão e Eva, Ele cria para a humanidade. Já falei isso 1000 vezes aqui, a humanidade como o ápice da criação, a coroa da criação de Deus. Tudo ali está funcionando para o bem da humanidade e poder glorificar plenamente a Deus. Aqui é a mesma coisa. Toda a criação, como serva da palavra de Deus, que criou e sustenta a criação, está a serviço do povo Israel, desse novo Adão que é Israel, e agora a favor de um bando de pagãos recém-convertidos, os gibeonitas. E o que acontece daqui em diante? Josué prende e mata 5 reis, e verso 28, Josué vence ainda outros 7 reis. E o mais importante desses reis aqui é um sujeito chamado Adonisedeque. No verso 1 do capítulo 10 fala ele é o rei de Jerusalém. Jerusalém é o foco aqui, porque é a cidade que vai ser a mais importante de Israel, a cidade do rei, futuramente do rei Davi. A gente sabe que o que é físico no Antigo Testamento é um tipo do que se cumpre espiritualmente no Novo. Então, preste bem atenção: os inimigos físicos de Israel, eles são um tipo dos nossos inimigos espirituais. E não é uma coisa muito distante, porque na teologia bíblica, o que está por trás dos povos pagãos é o próprio diabo e seus demônios. O que está reinando sobre os povos pagãos é o próprio diabo. Eles estão fazendo a vontade do diabo. E quando falo, preste bem atenção, isso é importante nós entendermos, que isso aqui não é uma guerrinha de um povo contra outro no mundo antigo. Isso aqui é uma coisa cósmica, é uma coisa que abrange toda a história. Por quê? Isso aqui está conectado com Gênesis 3. Gênesis 3, a descendência da serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É uma promessa de que todos os ímpios vão desejar matar o descendente da mulher, aqui é Israel, para não vir o Messias, para eles não darem conta dos seus pecados. Mas Deus sempre prevalece a semente de Eva, Israel, para chegar enfim em Jesus.
E quando o capítulo 9 fala que os reis, verso 2, de comum acordo se juntaram contra Israel, Davi sabe muito bem disso, expressa no Salmo 2, que a gente viu semana passada, na nossa reflexão aqui das 9h30 da manhã. Salmo 2, por que as nações se juntam contra o Senhor e contra o seu Messias, o seu rei? Ou seja, esse povo aqui, eles não são um bando de coitadinhos bonzinhos, que Israel malvado foi lá e matou. Eles são tão perversos quanto os czares da Rússia e como Hitler, ou como esses homens que estão com tão pouco graça como de Deus, que são tiranos e psicopatas e assassinos. Israel vence eles, Deus move o sol e a lua e as estrelas para isso. E agora a aplicação para nós é: Deus vence nossos inimigos. Os nossos inimigos agora não são pessoas, Paulo vai dizer, são os demônios, e acima disso, nosso principal inimigo, nossos pecados. Então Deus Ele é o mais interessado em vencer esses reis pagãos, e Ele é o mais interessado em você vencer os seus pecados com a graça e o poder que Ele te concede, ao ponto dele mover toda a criação, se for preciso, para você vencer o seu pecado, ao ponto de Ele redimir o seu olhar para que você veja a glória de Deus em toda a criação, em toda a sua história, todas as suas lutas, tragédias, tristezas, para fazer isso cooperar, para te conformar à imagem de Jesus e mortificar e derrotar os seus pecados de uma vez por todas. É isso que Josué 9 e 10 está ensinando para nós. 3 aplicações práticas bem rápidas para nós caminharmos para o fim. Vamos ter um momento de imaginação que a gente precisa fazer em toda a leitura bíblica. Vamos nos transportar para esse momento aqui. Se coloque como um israelita que você é espiritualmente agora, mas se você estivesse lá, você faria parte do exército de Josué, né? Josué, que é a mesma coisa que Jesus no hebraico, você estaria a serviço do capitão da salvação, quer você seja gibeonita, incorporado, Raabe, ou um israelita de nascença, você é um soldado, você é servo de Yahvé e do povo de Deus. Essa passagem ensina que nós, como soldados do reino de Deus, precisamos ter 3 características. Primeira delas, nós precisamos ser uns soldados que têm palavra. Palavra. O que você fala, meu irmão e minha irmã, cumpra aquilo que você fala. Jesus fala, sim, sim, não, não. O que excede isso é do maligno. É claro que na maioria das vezes a gente pode postergar a resposta. A gente pode dizer, não sei, preciso orar. É isso que eles precisam fazer aqui. Não, vamos orar ao Senhor primeiro. Não tenho sabedoria para lidar com isso agora. Preciso conversar com meu marido, com minha esposa, com a igreja, pedir aconselhamento do pastor, de algum irmão mais velho, para tomar uma decisão. Mas uma vez que você falou, guarde a sua palavra. A igreja precisa ser caracterizada por essa fidelidade, por essa confiabilidade da sua palavra. Você está com dívidas? Pague a sua dívida. Você falou, o que é a coisa mais importante que você falou na vida? Primeiro, confessou Jesus como Senhor. Guarde essa palavra até o final. Segundo, se você é casado, você falou lá diante de testemunhas, eu vou viver com essa pessoa até eu morrer. Morra ao lado dessa pessoa, ela sendo agradável ou não. Vou criar os meus filhos com a palavra de Deus. Cumpra a sua palavra. Eu sou membro dessa igreja. Cumpra essa fraca e pálida palavra, porque nós vamos prestar contas disso diante de Deus. E cada palavra que nós falamos precisa ser para a glória de Deus. O que Paulo fala? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só o que é para edificação e sirva para o povo de Deus. Segundo lugar, Josué 9:10 ensina que nós precisamos ser soldados marcados pela misericórdia. Josué, ele poderia, erradamente, mas poderia, como capitão de Israel, mandar matar os gibeonitas. E ele fala, vou cumprir minha palavra. Então a misericórdia, ela está conectada com a palavra irrevogável aqui de Josué.
E o que ele fala? Olha, nós não vamos matar vocês, vocês vão ser incorporados a Israel, e vocês vão ser lenhadores e tiradores de água. Agora, essa punição, ela se transforma numa bênção. Por quê? Vejam comigo o capítulo 9 rapidamente. Deixa eu só achar o versículo que eles falam que eles vão... Ok, capítulo 9, verso 25. Os gibeonitas falam assim: agora estamos em tuas mãos, faze conosco aquilo que te parece bom e justo. Aqui Josué, como um tipo de um rei de Israel, um tipo de um líder de Israel, ele tem nas mãos dele exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é julgar o que é certo e o que é errado, e trazer punições para o mal e recompensas para o bem. Então Josué, ele tem esse poder agora de realeza, de juiz, de líder, de exercer, ou de puni-los com a morte, ou de abençoá-los de alguma forma. Verso 26, então Josué fez conforme disseram e impediu que os israelitas o matassem. Misericórdia. Verso 27, mas naquele dia Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje. E olha como termina: e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolheu. Esses pagãos estão servindo agora o santuário, o tabernáculo. Depois eles vão servir o templo de Salomão. Eles estão servindo agora a coisa mais sagrada, o lugar de Deus encontrar com o seu povo, o próprio santuário. Não tem maior privilégio do que esse. Pegar todas as cidades deles de realeza e todo o poder deles não é nada comparado a trazer água para o altar do tabernáculo do Senhor. Isso puxa aqui uma aplicação extra que me veio à mente, de que qualquer coisa que a gente faça na igreja, lavar o pé sujo de uma pessoa aqui na igreja, igual Jesus fez em João 13, é infinitamente melhor, mais digno, e deve nos alegrar mais do que qualquer coisa fora daqui. O que você escolheria? Se eu dissesse: olha, você pode ser um rei, um bilionário, dono de qualquer empresa que você quiser, príncipe entre os homens, ou você quer vir aqui lavar o banheiro da igreja? Lavar o banheiro da igreja é infinitamente maior do que qualquer coisa fora daqui. Amém? Portanto, quando a gente se reunir para lavar o salão, para fazer qualquer coisa na igreja, tenham isso em mente: está juntando um tesouro eterno no céu, e é mais significativo e pesado, no sentido pesado de valoroso e digno, do que qualquer atividade fora de Israel. Misericórdia é a palavra aqui. Em último lugar, precisamos ser soldados de oração. Josué, ele peca aqui, ele não consulta o Senhor. E Josué, ele é um tipo de Cristo, e Cristo faz o que os seus tipos não fizeram. E o nosso Josué, que é Jesus, perfeito, impecável, ele foi um homem de oração. Tudo que Israel e Josué fez e não orou, tudo o contrário, Jesus, tudo que ele fez e fazia, ele orava antes. Vou escolher os meus apóstolos. Jesus sabia quem ele ia escolher antes dele falar haja luz em Gênesis. Ele sabia disso, ele decretou isso antes da criação do mundo. O que ele faz? Os evangelhos falam que ele se retira e ora a noite toda, porque por causa do peso da importância de escolher os seus 12 apóstolos. A multidão está comprimindo ele, muitas demandas, muito aconselhamento, cura, exorcismo, expulsar demônios. Tem uma multidão inacabável lá. Eu preciso trabalhar. Não. Multidão, fica aqui. Ele se retira para orar. Ele sabe o que é mais importante. Ele não se vende a uma agenda de ativismo, por mais que isso seja maravilhoso, por mais que estavam precisando. Jesus fala: eu preciso mais orar.
É isso que cada um de nós aqui precisa: orar mais. A nossa batalha, a nossa guerra que nós participamos todos os dias, isso que é uma guerra espiritual, ela é conquistada nos nossos joelhos, em oração, em misericórdia, em palavra. Nós glorificamos ao nosso Deus. Amém?